Aleluia. Meus irmãos, a gente, na última aula, a gente falou sobre, na primeira bateria, na primeira aula dessa bateria do Apocalipse, a gente falou sobre a época de João, o que significa o Apocalipse e quando vai acontecer. Então nós falamos isso na primeira aula. Quem não acompanhou pode estar vendo nas redes sociais, YouTube, Facebook, tem lá. Na outra aula a gente começou com a versículo 1 e versículo 2 sobre o nome de Jesus Cristo, o que significa, o anjo que trouxe essa revelação para ele, para João e etc. Então hoje a gente vai para o versículo de número 3. Tudo bem? Amém. Irmãos, podem tomar os vossos assentos nesta noite. Apocalipse 1. O versículo 3 ele diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Diga comigo: o tempo está próximo. O tempo de quê? O tempo de se cumprir as coisas do Apocalipse. Só que para começar a cumprir as coisas do Apocalipse, existe um acontecimento que vai desencadear todas essas coisas. Os irmãos lembram qual é o acontecimento que vai desencadear o Apocalipse? O arrebatamento da igreja. Nós, como igreja de Cristo, povo de Deus, nós precisamos, igreja, conhecer esse manual. Você que está na live aí, irmã Thalita Barbosa, paz do Senhor, você precisa conhecer esse manual e dominar esse manual. Esse livro aqui, é o manual do crente. Aleluia. Infelizmente nós vivemos uma geração em que as pessoas não conhecem o manual daquilo que elas seguem. Se você compra um carro, você precisa conhecer o manual. Se você compra um equipamento de guitarra, você precisa ler o manual, conhecer o manual. Você que serve a Cristo, você também precisa conhecer o manual do cristão, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo bem até aqui, igreja? Amém. E nesse manual aqui, que é a Bíblia, a palavra de Deus, diz que um dia Deus vai tratar com o Israel que não reconheceu que Jesus é o Salvador, e vai tratar com todos os outros povos que rejeitaram a salvação através de Cristo. Todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento fala sobre esse assunto de uma forma sintetizada. Quando chega no Apocalipse, é onde vai ter uma expansão de tudo aquilo que Sofonias, Joel, Daniel, Isaías, Mateus, Paulo, tudo aquilo que eles escreveram, tem o seu ápice no livro do Apocalipse. Amém até aqui? Amém. Porém, nós precisamos aprender o Apocalipse, porque precisamos entender toda a Bíblia. Não precisamos aprender o significado do Apocalipse, porque isso vai entrar na vida prática. O que vai entrar na vida prática são as lições práticas e morais que há em toda a Bíblia, que servem como obediência. Mas quando o Apocalipse for acontecer, antes, Jesus ele vem e arrebata a igreja. Aleluia. Arrebatar é do grego raparzo, arrancar com força, raptar, retirar.
Tudo bem até aqui? Amém. Mas nós precisamos entender o Apocalipse, porque diz aqui, ó: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Se o tempo do Apocalipse acontecer está próximo, imagine o arrebatamento da igreja, que é antes do Apocalipse. Jesus pode voltar nesta noite e levar a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando a igreja for arrebatada, vai se iniciar o que os profetas chamaram a aflição de Jacó, o dia da ira do Senhor, a grande tribulação. Porque tribulação existem várias. Tribulação fala da dificuldade, mas a grande tribulação é o nome técnico que a Bíblia dá para o momento que Deus vai derramar a sua ira sobre os rebeldes que estão nesse mundo, que não querem receber a Jesus Cristo. Aleluia. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. As pessoas lá fora podem ser felizes? Podem. Podem se alegrar por algum momento? Podem. Mas eles não podem ser bem-aventurados. Não podem ser mais do que felizes. Porque essa expressão, ela é particular para a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! O único livro da Bíblia que vem com uma bênção especial para aquele que ouve a leitura e a explanação desse livro, e aí responde com obediência. Existe que é mais do que feliz: aquele que ouve, aquele que lê e aquele que pratica as palavras dessa profecia. Então, leia o Apocalipse, aprenda o Apocalipse, medita no Apocalipse, porque existe uma bênção especial para você que pega o conhecimento desse livro. Irmão Joel Raposo, Deus te abençoe, servo de Deus. Aleluia. Bem-aventurado, então. Pessoal, essa é a primeira de 7 bem-aventuranças que tem no Apocalipse. Muitas vezes no Apocalipse nós vamos ler aqui bem-aventurado ou 7, sempre 7 alguma coisa. Por que 7 alguma coisa? A palavra, o número 7 na numerologia da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia também tem uma numerologia. O número 7 em destaque, ele significa algo que é completo, algo que é total, algo que é terminado, algo que é acabado. Muitos comentaristas erradamente têm dito que o número 7 é o número da perfeição. É o número de Deus, o número da perfeição. Só que nesse caso, o número de Deus não é 7, o número de Deus é 8. Sabe por quê? Porque se 7 é perfeição, Deus é mais que perfeito, Deus é 8. Aleluia. Dentro dessa numerologia nós vemos o número 1. Se você olhar para o relógio, você vê o número 1. Com o número 1, nós aprendemos que existe somente um único Deus, verdadeiro e fiel. Com o número 2, nós aprendemos de comunhão. Temos que estar pelo menos em 2. Onde houver 2 pelo menos reunidos, Deus está no meio dele. Com o número 3, nós aprendemos a concepção da Trindade: o Deus Pai,
o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, uma mesma essência, mas três pessoas distintas. Com o número 3, nós vemos que o homem foi feito em alma, corpo e espírito. Mas se você olha para o relógio do número 4, o número 4 é o número do mundo. Por quê? Existem 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. O número 4 também fala dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, escrito para que a humanidade saiba que Jesus é o Senhor. Mas você olha o número 5. O número 5 fala de trabalho: há 5 dedos em cada uma das mãos, 5 dedos em cada um dos pés. Mas quando vemos o número 6, é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia, como a coroa da criação de Deus. O número 7, agora nós vemos o número da totalidade, como falamos no início. O número 8 é o número de Deus. Deus é mais que perfeito. O número 9, nós vemos o número do Espírito Santo, porque o Espírito Santo existe dando 9 manifestações de dom espiritual, 9 dons espirituais dados pelo Espírito Santo e 9 manifestações do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é um só, mas ele tem 9 manifestações. Assim como uma fruta tem o caldo, tem a semente, tem a casca, tem a cor, assim é o fruto do Espírito Santo, com suas várias manifestações. Com o número 10 no relógio, nós vemos o número de despertamento, porque nós vamos ver na Bíblia uma parábola em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens nos mostra o que? O momento, a lição de estar atento, preparado e vigilante, servindo a Deus em todo o tempo. Com o número 11 lá no relógio, o que vemos na Bíblia, o último momento, a última hora, a 10ª hora, a hora que vai chegar, o final dessa era. E quando eu olho para o 12, à meia-noite, Jesus vem e a igreja é arrebatada. Aleluia! Glória a Deus. Porque o tempo está próximo. A palavra tempo aqui dada por João fala do que? Épocas, eras ou estações. A próxima época da história de Deus trazendo salvação é iminente. A palavra iminente significa algo que vai acontecer, algo que está prestes a acontecer e algo que vai acontecer a qualquer momento. Sabe por que o tempo está próximo? Porque ninguém sabe quando é o arrebatamento da igreja. Vai acontecer a qualquer momento. Não tem aviso prévio para o arrebatamento. E quando a igreja for arrebatada, se inicia o dia da ira do Senhor, a 70ª semana de Daniel, a tribulação junto com a grande tribulação. E nós temos que estar preparados para quando Jesus raiar nas nuvens, escutarmos o som da trombeta, a voz do arcanjo, o alarido do céu, para subirmos arrebatados para entrar nas mansões celestiais. Aleluia. Para não passar pelas coisas que vai acontecer a partir do capítulo 6 do Apocalipse até o 18. Jesus falou que será um período que nunca houve na história e nunca haverá. É a ira de Deus. Mas fica despreocupado. Paulo falou em 1 Tessalonicenses 1:10: nós não fomos destinados para a ira, mas nós somos da luz. Aleluia. Porque o tempo está próximo. Aleluia.
Lá no tempo dos apóstolos, eles começaram a questionar e a duvidar sobre a vinda do Senhor. Obrigado, irmão. Recebe o galardão aí, tá? Já pode tomar posse. Eles estavam dizendo assim, que Deus estava demorando muito para voltar. Pode ser que não seria verdade essas questões, e agora? O que vamos fazer? Aí Pedro, o apóstolo, ele vai trazer um alerta. Por que humanamente falando, parece que a vinda de Jesus é demorada? Ela não é demorada. Existe um plano certo e vai acontecer no momento que tiver a acontecer. Cabe eu e a você estar como sentinela, preparados, porque a qualquer momento Jesus voltará até as nuvens para arrebatar a igreja. Aleluia! Aleluia! Eu quero que você abra comigo tua Bíblia aí, lá em 2 Pedro 3, 2 de Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, olha o que é que está escrito. E por avareza farão de vós negócio. Aqui Pedro está dizendo dos falsos mestres, tá? E por avareza farão de vós negócio. Ou seja, negocia-se bênção, negocia-se prosperidade, negocia-se valor para orar, negocia-se valor para pregar, negocia-se valor para vir se apresentar. Tudo isso já está profetizado na Bíblia, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Os falsos mestres estão com os dias contados, eles vão pagar conta com Deus. Pastor Atilson Pedroso, Deus te abençoe. Mas ele vai continuar. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou pregoando na justiça, com as 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que ele está dizendo aqui? Que não dá ao Senhor a sua promessa, e junto com a promessa, Ele não dá o juízo para aqueles que são rebeldes. Anjos que se rebelaram não escaparam do juízo. Povos no tempo de Noé que se rebelaram, passaram pelo dilúvio, passaram pelo juízo, e outros mais da Bíblia Sagrada. Mas a igreja não passará pelo juízo. A igreja estará firme, esperando o arrebatamento para morar com Ele no céu. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E aí Pedro vai dizer mais na frente: não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Antes Ele quer que todos se salvem, chegando ao pleno conhecimento da verdade. Está aqui. Quando você achar que Jesus está demorando demais para arrebatar a igreja, lembra dos teus parentes que ainda não aceitaram Jesus. Lembra dos teus amigos, até teus inimigos, que eles não fazem parte do corpo de Cristo. Deus já não ganha, você já é de Jesus. Ou se Jesus arrebatar a igreja, ou você passar pela morte, está tudo bem, está com Cristo, está tudo certo. Mas e eles? Sabe? Eu vejo algumas pessoas, até influentes no meio cristão,
ira. Não, nós temos que ter misericórdia daqueles que estão no mundo. Tem muita gente que fala errado. Deus vai pesar a mão sobre os ímpios que estão aí, porque tem zombado da igreja. Deus vai lançar o juízo. Ei, você sabia que se Deus lançar juízo agora, tem crente que também, de forma colateral, também sofre com juízo? Temos que prestar atenção no que falamos. Quando Deus for derramar o juízo dele, o povo dele primeiro vai embora. E quem não quiser se converter a Cristo vai pagar um grande preço aqui e na eternidade. Mas não peça para Deus entrar com juízo sobre os ímpios. Ore por eles com amor. Um dia eu também estive lá do outro lado. Você eu não sei. Eu estive lá do outro lado. Também estive na farra, na festa. Também zombei do povo de Deus. Falava do povo de Deus também. Mas aprove a Deus pela sua graça enviar a mensagem a mim e me dar a possibilidade de eu abrir meu coração e fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então eu oro por eles. Se Jesus me salvou, também pode salvar eles. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra, diga: eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Então o tempo está próximo. O tempo aqui é do quê? Dentro do contexto de se cumprir a profecia deste livro. Se o tempo de cumprir a profecia desse livro está próximo, você imagina o arrebatamento, que é antes. Porque vai acontecer assim, vamos entender. O mundo está vivendo do jeito que quer, e a igreja está firme com Jesus. Jesus vem até as nuvens, arrebata a igreja. Já aprendemos numa outra ministração os pormenores do arrebatamento. Arrebata a igreja vai embora. Agora entenda aqui: entre o arrebatamento da igreja e começar a grande tribulação, há um tempo indeterminado. A Bíblia não diz que a tribulação começa, a igreja sobe agora, no seguinte a tribulação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o quê? Vamos ler para a gente entender. E isso aqui que eu vou ler para os irmãos vai levar um tempo. Não sei se um mês, se uma semana, se um ano, se 5 anos. Eu não sei, mas vai levar um tempo. A igreja é arrebatada, já se inicia através da saída do Espírito Santo. O Espírito Santo não é que o Espírito Santo vai embora, ele vai parar de deter a atuação de Satanás. Quando ele para de deter a atuação de Satanás, o anticristo ele vai surgir como um grande político, como alguém com muito oratório, até chegar ao ponto dele ganhar notoriedade mundial. A partir do momento que ele recebe notoriedade mundial, ele recebe a autoridade dos principais reinos da terra, e aí ele vai assinar um tratado de paz lá com Israel. Quando ele assinar esse tratado de paz, igreja, aí começa a grande tribulação. Vocês estão entendendo? Esse tratado de paz, não é a igreja foi arrebatada no outro dia que é um tratado de paz. Não, a igreja é arrebatada, todo o caminho começa a ser preparado para esse grande político mundial, ao ponto de ganhar a confiança das nações e fazer um acordo de paz com Israel. Quando ele faz esse acordo de paz com Israel, que é todos os judeus poderem ficarem livres e tranquilos, que não vai mais ter bombardeio, não vai mais ter guerra, inclusive vai deixar de construir um templo para começar a adorar a Deus lá no templo. Aí começa a grande tribulação. Irmão Alexandre, vai demorar quanto tempo? Eu não sei. Eu só sei que ele só pode se manifestar depois que a igreja for embora.
versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não será assim o quê? Que estava pregando para os irmãos de Tessalônica que Jesus já tinha voltado e levado os fiéis, ou que Jesus não ia levar fiéis coisa nenhuma, e que eles estavam vivendo a tribulação. Aí o povo ficou assustado. Como assim, Paulo? Paulo vai explicar, gente. A manifestação do anticristo, a manifestação do inimigo não será assim. O dia da era do Senhor não será assim. Primeiro vem a apostasia. Vocês viram a palavra apostasia aí, pessoal? Essa palavra apostasia na língua portuguesa tem a ideia de abandono de fé. Aqui nesse caso é o abandono deliberado de Deus. Já não está assim a humanidade, pessoal? Fala de Deus de boca, mas é apóstata, não tem nada, abandonou Deus completamente. Porque quem está com Deus segue a palavra de Jesus. Mas a palavra aqui, apostasia, do grego apostates, escuta isso aqui. Nas primeiras traduções da Bíblia, nas 7 primeiras traduções da Bíblia, essa palavra apostasia aqui não vinha como abandono de fé, vinha como partida, retirada, porque apostasia é retirada, partida. Seria a partida de quem aqui? Da igreja. Nas primeiras versões da Bíblia não será assim antes que venha a partida. Depois você pesquisa aí essa palavra na internet que você vai entender melhor. A partida de quem? Da igreja. Então quando a igreja vai embora, aí vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Mas não diz quanto tempo vai demorar para ele manifestar. Vocês estão entendendo, irmão? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Olha por que ele vai permitir Israel construir o templo: para tomar depois, desmanchar o acordo de paz e iniciar o período da grande tribulação. Olha só, não vos lembrais que essas coisas eu vos dizia quando estava convosco? Paulo está dando bronca neles, porque vocês estão preocupados. Eu não já falei para vocês o que vai acontecer, que a igreja vai embora antes da ira de Deus até a na terra. É uma bronca que ele dá na igreja. Agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, o anticristo tem um tempo certo para se manifestar, e é só depois que aquele que o detém parar de deter. Está entendendo, gente? Amém? Amém. Olha só, porque já o mistério da injustiça opera. O diabo tem dominado o mundo, sim ou não? Então já opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Quem resiste à total iniquidade de Satanás no mundo é o Espírito Santo, que age através da igreja. Quando a igreja prega contra o pecado, quando a igreja denuncia as coisas que desagradam a Deus, é o Espírito Santo detendo a manifestação plena do anticristo. Está entendendo, igreja? Como é importante nós denunciarmos o pecado nessa noite? Pastor Marcos Antônio, Deus te abençoe. Olha só aqui. E então, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Quem é que detém até que do meio seja tirado? O Espírito Santo, através da igreja, detém a manifestação plena de Satanás no mundo. Ok? No arrebatamento
Vocês estão entendendo, igreja? Até que do meio seja tirado. Muita gente fala que o Espírito Santo é retirado da terra. Os dispensacionalistas clássicos, que é a primeira geração de dispensacionalistas. O que é dispensacionalista? É aqueles que acreditam que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Chamamos de pré-tribulacionista, para a gente entender a forma técnica. Tudo bem? Tudo bem. Alguns deles no início, eles diziam de forma errônea que o Espírito Santo seria retirado da terra. Mas na verdade não é que era de uma forma errônea. Não é que o Espírito Santo é retirado da terra e fica no céu. É que é retirado o impedimento que o Espírito Santo coloca na iniquidade e em Satanás. Ele vai retirar o quê? Ele vai tirar o quê? O impedimento. Agora o campo está livre para o Satanás operar. Até porque o Espírito Santo é Deus. Sim ou não? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim ou não? Sim. Então não tem como o Espírito Santo ser retirado da terra. Ele é Deus. Até porque a salvação é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence. E na tribulação também. Só que na tribulação, pessoal, Ele não vai fazer morada permanente nas pessoas que aceitaram Jesus na tribulação, porque a morada permanente é só para a igreja. A igreja já foi embora. Vocês entenderam como é que vai funcionar? Ele vai atuar entre o povo, mas não vai morar dentro do povo, como mora dentro de mim e dentro de você nessa noite. Amém até aqui? Amém. Por que o anticristo não aparece hoje então? Porque o Espírito Santo detém ele aparecer através da igreja. Quando o Espírito Santo levar a igreja para o céu, ele vai retirar isso que o detém. Aí o anticristo é revelado. Então não se preocupa, o anticristo não vai aparecer, não, nem no jornal, nem na rádio, e nem vai bater na tua porta, porque enquanto a igreja está aqui, aquele que o detém, que é o Espírito Santo, não vai permitir ele agir. Aleluia. Isso vai acontecer só quando a igreja for embora. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Eita glória! Quando Jesus vier com a igreja, com os anjos, com todos os seus exércitos, ele vai só soprar. Acabou o anticristo, acabou Satanás, acabou o falso profeta, é tudo derrotado, e ele inaugura seu reino juntamente com a igreja, para cumprir as promessas para Israel terreno. Aleluia! Aleluia. Quer ver só mais uma coisa? Vem comigo para Daniel 9. Vem comigo para Daniel 9. Glória a Deus. Daniel 9. Daniel 9, ele vai explicar sobre alguns períodos históricos, e inclusive o período da grande tribulação. Olha o versículo 27, Daniel 9, versículo 27. Ó, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esse concerto com muitos aqui é que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo parar de impedir a manifestação do anticristo, ele vai fazer todos os seus trâmites e vai virar o grande líder mundial. Aí a partir disso ele vai fazer o quê? Uma aliança com muitos. Esses muitos aqui é Israel. Ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Semana, da linguagem profética de Daniel, é semana de anos. A 70ª semana, ou a última semana profética que falta cumprir, é exatamente, para a gente entender de forma clara, o livro do Apocalipse. Tudo bem? Uma semana significa 7 anos. O livro do Apocalipse, o que está relatado lá de profecia, vai ter 7 anos de duração, que é a última semana
Mas vamos lá. Mas na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, Mateus 24, do versículo 15 até o final, Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 18, é isso aqui. Na metade da semana vai acessar o sacrifício, a oferta de manjares, ou seja, Israel vai ser proibido de adorar no templo, ele vai profanar o templo e vai perseguir a todos os israelitas e a todos que professam o nome de Cristo na tribulação. Quem ficou vai ter a oportunidade de receber a salvação. Só que quando receber a salvação, quando o anticristo deixar de ser bonzinho e mostrar quem ele é, depois dos 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio será horrenda perseguição, e os crentes serão martirizados e serão mortos. Mas não tem problema, porque a cabeça aqui embaixo na terra, mas ressuscitado e subindo para a glória. Mas essa ressurreição só vai acontecer quando Cristo vier com a igreja. Aí os mortos da tribulação serão ressuscitados, glorificados e farão parte do grande exército que voltará com Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. Sobre as asas da abominação virá o assolador. Quem é esse? O anticristo. E isso até a consumação. Essa consumação, pessoal, é até o final da grande tribulação, que vai dar como a vinda de Jesus Cristo com a igreja, para vir e implantar o seu reino milenar, derrotar os inimigos, separar os bodes das ovelhas. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, ele vai trabalhar por tempo determinado, mas quando passar a 70ª semana, os 7 anos de tribulação, Deus tiver derramado a ira dele sobre os rebeldes, o remanescente judeu a crer que Jesus é o Salvador, o remanescente dos homens não receberam a marca da besta, mas creram agora na última oportunidade que Jesus é o Senhor, eles serão salvos. Aleluia, glória a Deus. Mas você tem a oportunidade hoje. Você não precisa passar pela grande tribulação. Você pode com Cristo hoje estar preparado para o arrebatamento. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você quer ver só? Abre comigo em Lucas capítulo 21. Irmãos, o Apocalipse não tem como. O Apocalipse, ele é o desfechar de todas as profecias da Bíblia. Então, de vez em quando, lá e cá, nós passeamos por outras porções da Bíblia. Lucas 21 e Mateus 24, Jesus está dizendo qual será o período da grande tribulação e o que vai estar acontecendo com aqueles que rejeitaram a oferta da graça, porque hoje estamos na graça, mas a tribulação é a ira de Deus. Lucas 21 e 36, olha só. Pastor, de oração, por favor. 8:22. 8:22. Amém. Olha só, Jesus ele vai explicar em Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24, sobre o período da grande tribulação, que está em Apocalipse e está em Daniel 9, que nós lemos. Ok? Ok. Ele vai explicar sobre o problema das mulheres grávidas, o problema de ser perseguido no sábado, porque o judeu não pode andar mais do que 340 metros no sábado, porque é tido como trabalho. O judeu não pode trabalhar no sábado porque está infringindo a lei. Então, todas essas dificuldades, aí dentro de tudo isso, Jesus vai dar uma luz. Jesus fala de uma forma possível de escapar de todas essas coisas que é a tribulação.
ser arrebatado para a glória no arrebatamento da igreja. Amém? Olha só, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas. Então, tem um jeito de ser achado digno de evitar a tribulação. Tem ou não tem? Tem. Como? Sendo fiel a Jesus Cristo, porque Ele arrebata a igreja antes da tribulação. Aleluia. Evitar todas essas coisas que iam de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Filho do Homem é um termo emprestado de Daniel 7 para se dirigir a Jesus como Messias de Israel. Tudo bem até aqui, igreja? Amém. Vamos concluir então hoje. Versículo 4 de Apocalipse 1. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham no trono de Deus. Pessoal, João está escrevendo a carta aqui às 7 igrejas da Ásia de sua época. Lembra lá no começo, número 7, de totalidade, etc. Essas 7 igrejas aqui representam toda a igreja em todas as épocas. Olha só, cada uma das igrejas profeticamente representa um período que a igreja viveu, desde a sua inauguração até chegar à igreja de Laodiceia, que é a igreja apóstata no tempo do fim. Vocês estão entendendo? Hoje, em cada denominação, existe um pouquinho das qualidades das 7 igrejas e um pouquinho dos defeitos das 7 igrejas. Vocês estão entendendo agora por que mas eu vim para a igreja e pensava que todo mundo era certinho e dava todo mundo é bonzinho. Não, porque dentro da igreja existe um pouquinho das coisas boas e ruins das 7 igrejas lá do Apocalipse. Tem o crente de Filadélfia, é fraco, mas não negaste a fé. Aleluia! Mas tem um crente que tem a doutrina de Balaão dentro da igreja. Mais na frente não vai entender o que são essas coisas. Olha só, para terminar. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, é uma forma de mostrar a divindade de Cristo, a eternidade da Trindade divina. Aquele que era, lá no passado ele já era. Aquele que é, hoje ele continua sendo o grande eu sou, o ser existente em si mesmo, o Senhor de todas as coisas, o Criador. E depois aquele que há de vir, ele há de vir para implantar a eternidade futura e a paz de Deus estar sobre nós por toda a eternidade. Isso aqui é uma linguagem humana, porque Deus ele está no tempo eterno. Para Deus não tem passado, presente e não tem futuro. Para Deus existe sempre o eterno hoje. Mas na linguagem humana, para entendermos as coisas de Deus, ele colocou desse jeito. No passado ele é, no presente ele é, no futuro ele é também. E quem quer ser junto com ele na glória, aceita Jesus como Salvador. Aleluia. Aí termina. E também da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Pessoal, esses 7 Espíritos aqui são 2 significados. Primeiro que não tem 7 Espíritos Santos. Espírito Santo é um só. Mas lembra lá atrás do 7, da totalidade, da perfeição? Vocês lembram disso? Pois é, vamos trabalhar bastante com 7 aqui. Primeiro,
Lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, as 7 manifestações do ministério do Espírito Santo. Lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. Por isso que o João aqui está falando 7 Espíritos de Deus. Quer ver só? Eu vou ler. Olha só. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho e fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo que repousaria sobre Cristo Jesus, o Messias, tem essas 7 manifestações. Ele é do Senhor, ele é sabedoria, ele é inteligência, ele é conselheiro, ele é quem fortalece, ele traz conhecimento e ele traz temor sobre o povo de Deus. Essa palavra temor aqui no hebraico não é respeito pelas coisas sagradas, a palavra é medo mesmo. O povo, ele tinha medo de pecar contra o Senhor, medo de verdade, medo das consequências que poderiam vir. Hoje as pessoas pecam, pedem perdão, ralé e depois está fazendo de novo. Mas quem tem o Espírito Santo tem o temor do Senhor nesta noite. Não é que o crente não peca, mas o crente peca com tristeza e se arrepende, e Deus levanta ele para não fazer nunca mais, porque Deus renova a vida daquele que o Espírito Santo mora dentro. Quem está entendendo, diga amém. E o segundo sentido aqui para os 7 Espíritos é aquela ideia do candeeiro do Antigo Testamento, lembra? Não eram 7 pontas representando a perfeição do fogo do Senhor, o fogo consumidor, mas é o fogo também que aquece o povo dele. Então o 7 aqui também representa o Espírito Santo sendo o todo poderoso. Amém, igreja? Vamos encerrar então. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor, graça e paz a vós outros. Na Ásia não é menor, se encontra na Ásia, graça e paz a vós outros, é da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Ou seja, nada mais é que uma representação das 7 manifestações do Espírito Santo sobre Jesus o Messias, e o Espírito Santo como o Todo-Poderoso, simbolizado pelo número 7. Quantos podem aplaudir Jesus nesta noite?